desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado, fui transformado pelo seu poder. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje está entronizado, e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, e assentado está na glória do Pai, na glória do Pai. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje está entronizado, e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória do Pai, na glória do Pai. Que alegria nos reunirmos nesta noite, neste domingo, para celebrarmos ao nosso Deus. Que alegria! Sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade. Você que está aqui, seja muito bem-vindo. Para nós é uma alegria recebê-lo aqui nesta noite, para juntos nós cultuarmos o único que é digno de toda adoração. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu João. Nós celebramos nesta noite o Natal. Nós sabemos que o Natal não é um fato isolado, faz parte de toda uma história de redenção. E essa história tem começo, meio e fim. O Natal é um ponto extremamente importante em que a promessa se cumpre. Deus habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1,
no versículo 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como é apenas um versículo, vamos ler todos juntos. Dá para projetar? Vai projetar? Dá para projetar o texto? Apenas um versículo. Nós estamos lendo na versão NA, e seria muito bom que todos nós lêssemos João capítulo 1, versículo 14. Será que nós já entendemos o verdadeiro sentido do Natal? Será que nós já compreendemos essa parte da história da nossa redenção? Versículo 14. Vamos ler todos juntos? E o Verbo, cheio de graça, e vimos glória como do unigênito do Pai. Vamos orar. Pai, nesta noite nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, meu Senhor, por mais este dia, por mais este domingo, quando aqui reunidos nós celebramos ao Senhor. Exaltamos, ó Deus, a tua fidelidade, exaltamos a sua misericórdia e a sua bondade para conosco. Obrigado porque o Senhor veio até nós resgatar-nos, libertar-nos e nos dar uma nova vida. Eu oro para que o Senhor abençoe este culto, que possamos apresentar aqui, Senhor, tudo segundo a sua vontade, que tudo seja feito para a glória do teu nome, as canções, o coral, a cantata, que tudo nesta noite seja para enaltecer o teu nome, que é sobre todo nome. Que a mensagem do Natal possa ser pregada hoje de maneira eficaz e chegue aos corações. Que corações possam ser abertos para receber esta mensagem. Que haja transformação, que a luz do Evangelho resplandeça sobre cada um aqui nesta noite. Nós pedimos, Pai, a tua bênção nesta noite sobre a tua igreja, sobre o teu povo aqui reunido, no nome de Jesus. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. A Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim,
Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliude, Eliude gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o príncipe da paz, nosso conselheiro, Pai da eternidade, nosso Salvador. Louvemos ao Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala,
que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador completa-me, em seu amor me apegarei, só em Jesus eu encontrei, homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, posso na morte viverei, seu corpo inerte ali ficou, luz que entre as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, viveu está ressuscitou, vitorioso ressurgiu, no meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou, não há mais medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, eles serão meus dias, nem o poder do inferno irá, das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Apocalipse capítulo 1, 17 diz: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que vais fazer?
Amém. Uma boa noite a todos os irmãos. Nesta noite especial, linda, de adoração ao nosso Deus e de celebração, gostaríamos de conhecer com muita alegria os nossos amados irmãos e amigos que nos dão a honra de sua visita. Sempre é um motivo de muita alegria recebê-los aqui na nossa comunidade, aqui na nossa igreja. Então, se você nos visita esta noite, se coloque de pé, por favor. Gostaríamos de cumprimentá-lo, de saudá-lo, de conhecê-lo. Amém, sejam muito bem-vindos. Fiquem de pé mais um pouquinho. Lá atrás também temos muitas pessoas hoje que nos visitam, não é verdade? Ali atrás, aqui também. Por favor, os irmãos aqui da igreja que estão mais perto, mais próximos, vamos saudar e cumprimentar os nossos amigos que nos visitam, por gentileza, né? Como é de costume nosso aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso meio, sejam muito bem-vindos à nossa comunidade, muito bem-vindos à nossa igreja. Que o Senhor abençoe a vida de vocês grandemente e que vocês se sintam à vontade aqui no nosso meio. Que o Senhor fale ao coração de vocês e que vocês sempre estejam aqui conosco em outros momentos, tá bom? Muito obrigado, vocês podem se assentar, muito obrigado por terem se manifestado, muito obrigado, podem ficar à vontade, amém. Sejam muito bem-vindos. Meus queridos, continuando o nosso culto ao Senhor e a nossa adoração a Deus, neste momento nós vamos estar entregando os dízimos e as ofertas. Esse é um momento também especial do nosso culto, em que reconhecemos que o Senhor nosso Deus, Ele tem nos sustentado e Ele é o Senhor de tudo aquilo que temos. O ato de devolver o dízimo e entregar a oferta nada mais é do que um reconhecimento de que aquilo que temos recebido dele é dele somente. E assim nós entregamos apenas uma parte para reconhecer e entender que ele tem cuidado de nós. É também um momento de agradecimento ao Senhor, porque Ele não tem deixado faltar nas nossas casas, nos nossos lares e nas nossas mesas. Então, nós temos a oportunidade agora, vamos ouvir mais uma música, mais uma canção aqui do coral, e você tem a oportunidade de ofertar nesse momento, seja de maneira física, entregando a sua oferta aqui na frente nos gasofilácios, eles estão aqui aos finais dos corredores, ou de maneira virtual, a partir das contas da igreja que vão estar aparecendo. É também possível você fazer a sua oferta através do QR Code que fica no cartão, aí no bolso
da cadeira à sua frente, tá bom? Então, ao som de uma canção e com alegria, como recomenda a palavra, vamos estar ofertando neste momento. A igreja fique de pé, porque ele vive. Todo mundo cantando. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora iniciar o nosso momento de cantata de Natal. E a gente quer pedir um favor muito grande a todos. Nós já temos aqui a filmagem oficial sendo feita através do nosso irmão Jardel. E nós gostaríamos de pedir, por gentileza, que os irmãos não ficassem aqui na frente filmando e se deslocando, tá bom? Porque a gente já tem, a filmagem vai ser disponibilizada depois, né? As fotos e a filmagem no grupo da igreja, tá? Então,
a filmagem ela vai ficar acessível a todos, tá bom, meus irmãos? Então, por favor, não fiquem se deslocando aqui na frente, justamente para não atrapalhar a nossa cantata. Amém? Obedecer à lei de Moisés, não uma única lei, mas 613. Meus avós, meus pais e várias gerações antes, eles em vão tentavam ser perfeitos. Muitas gerações de almas tentaram seguir a miserável prisão da lei. Todas as vezes que pecamos, devemos sacrificar um cordeiro. De novo e de novo, quantos sacrifícios, quanto sangue. Agora é a minha vez. Agora é a minha alma que está na prisão. Agora é a minha vez de oferecer sacrifício. Há centenas de anos, o profeta Isaías disse que um dia um Salvador virá libertar-nos. Eu preciso desse Salvador. Por favor, Deus, nós precisamos desse Salvador. Vida
Maria. Tudo bem? Tudo. Maria, José vai na tarde do sacrifício hoje no templo? Ele estava no sacrifício do templo pela manhã. Sacrifício sem fim. A lei é impossível de seguir. É, eu sei. Maria, você está ansiosa para o casamento com José? Vocês terão muitos filhos. Ele me disse que não importa quantos filhos teremos, mas que um deles tenha meus olhos. Deve ser porque seus olhos são puros e belos. Eles revelam a glória e a majestade do nosso Deus. Obrigada, amiga. Tchau. Tchau. Pois o poder de Deus está pairando sobre ti, e então terás, chamado filho. Talvez nunca entenderei, pois homem simples sou. É muita honra ser um pai, e o teu reino meu filho e Salvador. Tudo que o anjo me disse gira em minha mente. Oh, é tudo tão impressionante, tudo tão divino. Talvez nunca entenderei, pois homem simples sou. É muita honra ser um pai, e o teu reino venha, meu filho Salvador, meu filho e Salvador.
Maria, você dará luz ao Messias, aquele que nos libertará de tantos sacrifícios pelos nossos pecados. Como você fará isso, meu pequenino, meu pequeno cordeiro? É certo que somente um rei é capaz de pagar o preço de prisioneiros como nós e nos libertar. Sim, ele é um rei. Você dará luz a um rei, o Rei Altíssimo dos céus. Eu sempre imaginei que teria um filho, mas nunca imaginei um rei. Bem lá no fundo de seus corações, papais acreditam que seus filhos serão qualquer coisa que sonhem ou desejo em ser, mas como imaginar um rei? Pastor, professor, talvez será também pescador, velejando no mar, talvez carpinteiro pudesse ser, mas como imaginar um rei? Luz gloriosa preenchia o lar e os anjos cantavam também, e o mundo agora diferente será. Ele é quem nós iremos proclamar. Um dia, um anjo em meu sonho falou que algo de especial traria pra mim os melhores presentes. Pensei em ganhar, mas como imaginar? Como imaginar? Como imaginar um Ouçam-me todos os cidadãos do Império Romano. Trago-vos um decreto do imperador César Augusto. Haverá um censo por todo o império. Todo homem deverá com sua família voltar ao seu lar natal para se registrar. Quem não concordar será levado para a prisão. Começa a jornada, pesado é o fardo, a estrada é longa e perigosa, mas confiante vão. No horizonte já vislumbra Belém, a criança prometida.
Preciso de um quarto para essa noite. Desculpe, senhor, estamos lotados. Procure em outro lugar. Já procuramos em todo lugar. Por favor, senhor, minha esposa está para dar luz. Já lhe disse, não há lugar, não há espaço. Ela dará luz esta noite. Por favor, entenda. Eu entendo perfeitamente, mas você precisa entender que não há lugar. José, vamos embora. Por favor, senhor. Este bebê é especial. Olha, não interessa, nem que seu bebê fosse o Messias. Já lhe disse, não há lugar. Não há lugar para o Rei dos Reis, mas há para coisas vãs. Criou o mundo, mas não há lugar para Jesus. Que noite aquela! Eu estava em meu túnel de trabalho. Eram mais ou menos 2 horas da madrugada. O céu estava estrelado e a atmosfera quieta, curiosamente calma. Então, eu senti o vento soprando no meu rosto, sussurrando algo maravilhoso entre as folhas das oliveiras. O rebanho ouviu e olhou para cima. Então eu olhei para cima e lá estava ele. Um anjo iluminou o céu, dizendo: não tenham medo, pois eu lhes trago boas novas. Então todo o céu se incendiou e centenas de anjos cantavam as boas novas do céu.
trono vazio, o céu airento, em reverência, contempla o Rei que nasce entre os homens, profundo mistério do amor infinito de um Deus Criador. Graça divina, inexplicável, na manjedoura um menino está, deixou sua glória e majestade, deixou sua coroa pra nascer entre nós. Rei da glória,
Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos rapidamente aqui meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, por favor. Evangelho segundo Lucas. Essa é uma data importante, apesar de nós sabermos que Jesus não nasceu em dezembro, mas que o Verbo se encarnou e veio até nós. Essa é uma parte da história da redenção que não começa no Natal. É importante lembrar que a história da redenção, ela começa lá em Gênesis 3,15. Não é com um pedido do homem, não é com a busca do homem, mas com uma iniciativa do próprio Deus. Lá em Gênesis 3,15 nós temos a primeira menção da história da redenção, onde a encarnação do Verbo é um ponto. Deus vindo até nós com um propósito, com um objetivo. Estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Não podíamos nos aproximar de Deus. E o próprio Deus toma a iniciativa de providenciar um meio para vir até nós. Isso é o Natal. Eu queria usar esse texto de Lucas, capítulo 2, para pensar com os irmãos o seguinte: qual é a resposta que nós temos dado à revelação de Deus? Aquilo que Deus fez. O Senhor veio até nós na pessoa do Filho. Celebramos o Natal, mas eu quero lembrar aos irmãos que o Natal ele não se restringe às confraternizações familiares. É muito bom nos reunirmos em família, aquele momento gostoso de comunhão, onde nos deliciamos com os pratos, mais diferentes em alguns contextos. Mas o que nos entristece é que em muitos casos, ou em muitas casas, em muitas famílias, o Natal se restringe a isso. Isso é tornar o sentido do Natal vazio. A história que Lucas relata para nós, e que foi aqui um pouco apresentada, fala de algo muito interessante no contexto em que o Senhor se manifestou aos homens aqui na terra. Lucas 2, capítulo 2, versículo 8, diz assim a história: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria,
que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer por esta noite, quando nos reunimos aqui para celebrar ao Senhor. Obrigado pelas canções apresentadas, por essa cantata, por esse ministério, pelas crianças, por todos que se envolveram nesse projeto de apresentar de uma forma tão linda uma mensagem tão poderosa. Obrigado, que o Senhor continue abençoando cada um. Obrigado também, Senhor, pelo texto que acabamos de ler, que o texto, que a Tua palavra esteja nos nossos corações, que o Teu Espírito agora nos conduza ao entendimento, de maneira que possamos entender a verdade, que saiamos daqui para entendendo verdadeiramente o sentido, a importância e o propósito da encarnação do Verbo. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um de nós nesta noite. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então eu queria voltar à pergunta: como nós temos respondido ao Natal? Qual tem sido a nossa resposta? Todos nós sabemos dessa história, contada ano após ano. Sabemos ela, né? Desde criança, todos nós sabemos. Mas só saber a história, irmãos, isso não vai fazer diferença. Celebrar o Natal sem entender o seu sentido não vai trazer transformação à nossa vida. Celebrar o Natal apenas como uma oportunidade em que a gente encontra amigos, familiares que fazia tempo que não víamos ou que não nos reuníamos, isso é empobrecer o sentido do Natal. Nós temos uma história interessante em que Deus, Ele procura um contexto bem diferente para se revelar. Os pastores, que aqui Lucas apresenta, eram homens que viviam à margem da sociedade. Eles não tinham crédito nos tribunais para serem testemunhas. Eram pessoas pobres, humildes, sem muita relevância na sociedade. Mas foram exatamente a estes que o Senhor os procurou. A mensagem mais poderosa e mais importante do universo, ela não for anunciada no palácio, ela não for anunciada no templo, ela for anunciada no campo, dentro de uma rotina de vida comum. Isso quer dizer que a graça, ela alcança inicialmente os humildes,
e não os poderosos. Isso quer dizer que o evangelho está acessível a todos, pobres, ricos, cultos e simples. Deus confia a sua verdade a pessoas simples, e a glória de Deus se manifesta em um coração disponível. Os pastores deram respostas, que deve ser a nossa resposta. Vamos ao texto. O anjo chega para os pastores no versículo 9, a glória brilha e diz: olha, não tenham medo. Versículo 10: eu estou aqui para trazer uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu um anjo, uma multidão de exército cantando, né? Aí versículo 15: quando os anjos se afastaram e voltaram para o céu, os pastores pensaram entre si: o que nós vamos fazer com esta mensagem? O que eu vou fazer com esta mensagem? O que nós estamos fazendo com esta mensagem? Os pastores poderiam dizer: eu achei interessante, eu achei lindo os anjos cantando, né? Mas vamos cuidar da nossa vida. É o que muitas pessoas fazem. Ouvem a mensagem do Natal, acham interessante, mas continuam a sua mesma vida. Olha o que os pastores disseram. Eles conversaram uns aos outros: olha, eles tomaram uma atitude. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu. A primeira atitude é que Deus encontrou no meio daqueles homens simples, humildes, que viviam à margem da sociedade, um coração sensível, um coração atento e um coração disposto a ouvir o que Deus estava para lhes dizer. Como está o seu coração? Será que nós estamos preparados para ouvir o que Deus tem a falar conosco? Será que nós estamos preparados para ouvir a revelação de Deus? O anjo do Senhor foi aonde eles estavam, e ali existiam corações sensíveis, corações dispostos a ouvir o que Deus tinha a lhes revelar. Os pastores não estavam no templo, mas Deus falou com eles no lugar comum da vida. Isso é ter um coração atento, um coração sensível. Nós precisamos de um coração sensível. Nós precisamos de um coração que seja quebrantado a ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Uma mensagem como essa mexe com o nosso coração. Uma mensagem como essa nos inquieta. O que Deus fala ao nosso coração quando Ele traz uma mensagem como essa? O que nós estamos ouvindo mexe com a nossa vida. Os pastores foram, isso quer dizer que aquela mensagem os inquietou. Aquela mensagem fora muito forte, e eles disseram: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos. E o texto diz que eles foram depressa. A mensagem mudou inicialmente o coração daqueles homens. Eles foram depressa. Aquilo que eles ouviram fez com que os seus corações ficassem inquietos. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então eles tinham um coração disposto, foram humildes diante do Senhor para receber a revelação. E que privilégio! Não foi a rei, não foi a sacerdote. O Senhor procurou homens que a sociedade não dava nenhum valor, mas foi exatamente a eles que o Senhor procurou. Eles foram humildes, não questionaram quando receberam a notícia, mas simplesmente receberam com humildade. E o texto diz que, versículo 17, versículo 16, quando eles foram, encontraram Maria e José e a criança. Aí o versículo 17 diz que eles tinham
divulgaram o que tinha sido dito a respeito desse menino. Nós percebemos que os pastores, de um coração disponível, de uma obediência imediata, ao ouvir a mensagem, eles se prontificaram. Nós não podemos deixar essa mensagem aqui. E algo interessante no versículo 17 é que eles divulgaram essa mensagem. A mensagem chegou a eles, eles ouviram a mensagem, receberam a mensagem, se submeteram à mensagem. Havia uma orientação que seria em Belém. Eles foram depressa, isso fala de obediência. Ao testemunhar, eles se depararam com o que realmente de fato tinha sido falado, e eles divulgaram, vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Olha que coisa interessante. Será que não é essa a resposta que Deus espera de nós? Ano após ano, celebrando o Natal. O que tem mudado na sua vida? O que tem mudado na minha vida? Todos os anos, na mesma data, as mesmas confraternizações, as mesmas celebrações, mas tudo continua do mesmo jeito. Está errado. Não pode. É impossível. É impossível nós encontrarmos com o Cristo que habitou entre nós. É impossível nos encontrarmos com Deus encarnado. É impossível nós encontrarmos com o Verbo que tabernaculou entre nós e nós permanecermos do mesmo jeito. Extremamente impossível. Os pastores ouviram a mensagem, receberam essa mensagem, acreditaram. O fato deles terem ido, eles acreditaram. Você acredita na mensagem do Natal? Você acredita nesta mensagem que ano após ano é pregada? Ah, pastor, eu acredito. E o que você tem feito com esta mensagem? O que nós temos feito com esta mensagem que tem sido pregada ano após ano? Você crê mesmo? Você crê que isso de fato aconteceu? Porque esse é apenas um ponto. A manjedoura, a história não para na manjedoura. Aquele que nasceu na manjedoura, ele aponta para a cruz. Existe um outro capítulo dessa história de redenção, que eu e você precisamos entender, precisamos compreender. Até mesmo para que a gente entenda o sentido do Natal, nós precisamos saber toda uma história, tudo o que vem antes e o que vem depois. Ele veio, isso demonstra a fidelidade de Deus, porque isso era promessa de Deus. Não foi o homem que orou, que buscou para que Deus mandasse. Deus tomou a iniciativa de providenciar o meio. Tudo preparado por Deus. Toda a história humana, os impérios, todo o contexto cultural, Deus trabalhou em cada detalhe, como diz na carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. No tempo exato, tudo preparado, cumprindo fielmente a promessa de Deus. Mas esse Jesus que nasceu, que nós celebramos hoje o seu nascimento, ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Amém? Mas ele voltará. Existe uma outra etapa dessa história, que esperar essa segunda etapa, nós precisamos entender essa. Não dá para nós esperarmos esse segundo momento sem compreender esse momento. Os pastores, ao serem contemplados com uma mensagem tão poderosa, eles reagiram, se submeteram, foram atrás, buscaram, se dispuseram e encontraram, testemunharam e divulgaram.
O texto diz que eles divulgaram o que tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores, como foi que eles voltaram? Os pastores, como foi que eles voltaram? Quando nós entendemos a mensagem, quando nós compreendemos o sentido do Natal, a nossa vida não é mais a mesma. A nossa vida é transformada. Veja o que aconteceu. Olha o versículo 20. E os pastores voltaram. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós podemos até voltar a um contexto de mundo, a um contexto de trabalho, mas nós não voltamos os mesmos. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Encontrar-se com o Cristo que nasceu tem implicação de transformação e de mudança de vida. Isso é sentido, isso é fazer sentido o Natal na sua vida. O texto diz: os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e como lhes tinha sido anunciado. Eu pergunto para nós nesta noite, esta foi a resposta dos pastores, que foram contemplados. Deus mandou o anjo ir a eles. Eles receberam esta mensagem, foram sensíveis, humildes, obedientes, reconheceram que aquela mensagem era verdadeira, foram buscar e encontraram Jesus ali, ficaram perplexos e divulgaram para todas as pessoas. Imagine a empolgação deles. Nós encontramos Jesus. Olha o que aconteceu. Eles testemunharam. Temos feito isso? É isso que nós temos feito no dia a dia? Testemunhar do Cristo que nasceu? Mas não só isso. O texto diz que eles voltaram. Voltaram louvando a Deus, voltaram glorificando a Deus, voltaram, demonstrando um retorno transformado. Voltaram ao campo, a mesma rotina, mas não mais os mesmos homens. Isso é ter entendido o Natal. Quando nós entendemos o Natal, nós somos transformados. Nossa vida não é mais a mesma. Eu pergunto para você que está aqui nesta noite, você entendeu? Você entendeu que Natal está para além de confraternização familiar? Você entendeu que Natal está para além dessa celebração, quando reunimos pessoas? Você entendeu? Deus espera de nós uma resposta. Deus espera de mim e de você uma resposta. Uma resposta de rendição, de reconhecimento. Sabe como? A promessa de Deus para nós, através de Jesus, para a gente entender bem o sentido do Natal, nós precisamos entender o nosso contexto. Todo ser humano, por causa do pecado, estava distante de Deus. Não apenas separado, não havia apenas quebrado o relacionamento. Não é que o homem estava apenas assim, de maus lençóis com Deus. Não, o homem estava morto. Nós precisamos entender isso. Todo ser humano, por causa lá de Gênesis, de Adão e Eva, já nasceram, descenderam já nesse contexto. Natureza pecaminosa, natureza corrompida, afastado, não tinha condições nenhuma de se aproximar de Deus. Morto em seus pecados. Não tinha como restaurar o seu relacionamento.
O que lhes sobrava era uma sentença de condenação. Mas Deus evidencia o seu amor, demonstra o seu amor por mim e por você. Ele veio até nós. Quando nós lembramos do Natal, nós percebemos uma declaração muito forte do amor de Deus por nós, em que o homem não tinha por ele mesmo condições nenhuma de se voltar para Deus. E ele veio na pessoa do Filho, assume o meu e o seu lugar. Ele se encarnou, o Verbo se fez carne, para cumprir todas as exigências, tudo aquilo que a justiça divina exigia. Viveu da maneira que viveu e morreu da morte que morreu, do jeito que morreu. Aquela morte era minha e sua. Então, para nós entendermos que ele nasceu, nós entendemos que essa era a promessa. Quando a Bíblia fala de promessa, infelizmente muitas pessoas associam promessas, limitam as promessas bíblicas às propostas materiais aqui do mundo, né? Deus tem uma promessa, Ele vai fazer isso na sua vida, Ele vai fazer isso, aquilo. A promessa era de salvação. A promessa era de fazer aquilo que ninguém poderia fazer. Nenhum ser humano tinha condições de se voltar para Deus. Todos nós estávamos sob uma sentença de condenação e nós todos precisávamos de um Salvador, porque sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há libertação, sem Jesus não há transformação. As religiões, quando Jesus nasceu, as religiões assumiram seus fracassos. A cultura, a filosofia, isso foi importante. Deus usou todo esse contexto, as perguntas filosóficas do momento, o homem querendo saber, indagações e mais indagações. Aí Jesus chega, Ele é a verdade, Ele é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a vida, somente Ele. Então, irmãos, compreender o Natal, você pode continuar fazendo as suas celebrações, fazendo suas trocas de presentes, não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, você precisa entender que Natal de verdade está para além disso. É compreender que Ele é o único Salvador. Não existe outra maneira de nós chegarmos ao céu, a não ser reconhecendo que esse menino que nasceu, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Senhor, e nós precisamos nos submeter ao seu senhorio, porque esse menino que nasceu, Ele é Deus entre nós. Jesus é Deus entre nós. Nós precisamos nos render a Ele. Os pastores deram a resposta adequada. E eu? E você? Nós cremos mesmo? Estamos buscando, testemunhando? A vida dos pastores nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Essa a intenção, esse o desejo de Deus para nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o verdadeiro encontro com Cristo, assim como foi na vida dos pastores, o Senhor que se revela aos humildes, Deus se revela aos humildes, transforma os obedientes e usa pessoas comuns para testemunharem da sua glória extraordinária. Sabe o que nós temos que fazer com essa mensagem? Divulgue. Existem pessoas que estão presas, amarradas, acorrentadas. Elas precisam saber que Jesus pode libertá-las.
Divulgue. Nasceu o Salvador, nasceu o Redentor. Somente aquele que pode mudar a nossa história. Divulguemos o Natal, assim como os pastores. Venhamos dar a resposta adequada. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por esta noite, quando aqui nos reunimos. Nós entendemos que é preciso celebrar o Natal, mas nós precisamos compreender isso. Restringir o Natal às nossas confraternizações, Senhor, não faz sentido. Nós precisamos entender o plano de redenção. Nós precisamos entender toda a história. Há uma história que tem começo, meio e fim. O Natal é um ponto dessa história, em que o Senhor se materializa, em que o Senhor cumpre com a sua promessa de salvação, de libertação, de dar vida àquele que estava morto. Eu oro, Pai, para que nesta noite o Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, esteja agora tocando nos corações. Espírito da verdade, fala aos corações, te revela a pessoas que estão nesta noite aqui, que ainda não entenderam a verdade, não entenderam o Evangelho. Eu oro para que nesta noite o Teu Espírito se revele às pessoas aqui, de maneira poderosa, que as pessoas compreendam, que seja descortinado em suas mentes a luz do Evangelho, que a luz possa brilhar em seu interior, que as trevas sejam dissipadas. Pai, nós oramos nesta noite abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo aqui reunido. Que a Tua mão seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus, brilha a luz do Teu
Seja com amor minha luz, deixa brilhar refletindo, ó Deus, tua glória, dia a dia cantando tua história. Brilhe em mim, brilhe em mim, brilhe Jesus, enche a terra com tua glória. Vem Espírito, nossos corações, tua de ti, sobre os povos, eterna graça em ti, tua voz que reflita tua luz. Brilhe Jesus, enche a terra com tua glória. Vem Espírito, nossos corações, tua de ti, sobre os povos, eterna graça em ti, tua voz que reflita tua luz. Enche a terra com a tua glória. Brilhe Jesus, enche a terra. Brilhe Jesus, com a tua glória. Brilhe Jesus, brilhe Jesus, brilha. Glória a Deus. Amém. As crianças permanecem aqui, as crianças permanecem. Eu queria chamar os voluntários, todo o pessoal que colaborou aqui para essa cantata. Junto aqui com as crianças, nós orarmos por vocês. Toda a equipe, todo o pessoal que se envolveu, que participou, que junto nas crianças, pode ficar aí, as crianças. Nós lembramos aos irmãos do nosso culto da virada. Por favor, as inscrições, preste atenção, se encerram dia 29, tá? Então faça a sua inscrição. Se você tem dificuldade, está com alguma dificuldade de preencher o formulário, liga para a secretaria, procura algum irmão, faz alguma coisa. Nós precisamos que os irmãos se inscrevam, tá? Culto da virada, dia 31, quarta-feira. Próxima quarta-feira não teremos culto, né? Nós liberamos os irmãos aí, quarta-feira, e retornaremos no domingo à noite. Lembrando que estamos de recesso da nossa EBD, mas em janeiro nós temos uma programação, tá? A gente vai colocar isso no Instagram, a Escola Bíblica de Férias, um curso teológico, dias 4, 11, 18 e 25 de janeiro. Nós também divulgaremos nos grupos da igreja, você tem um formulário para se inscrever, tá? Quem quiser participar, isso em janeiro, mas agora em dezembro nós estamos de recesso da nossa EBD. Todo pessoal, parabéns, foi lindo, mais um ano aí, a cantata, as crianças, ministério aí, Rede Crescer, toda a equipe, todo o apoio, todo mundo que se envolveu, os pais participando, o coral, Luiz. Falando, o coral vai se apresentar na culto da virada, né, Luiz? E aqueles irmãos que estavam de viagem marcada, por favor, desmarquem sua viagem, tá? Sua viagem é aqui no culto da virada, tá bom? Nós teremos uma apresentação do coral, 2 ou 3 canções, não é isso, Luiz? Tá? Vai ser um momento muito bom. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus pelas nossas crianças, agradecendo a Deus pelos irmãos, os voluntários, todos que contribuíram, que participaram, para essa bela cantata, essa bela apresentação. Pai, muito obrigado pela vida de cada criança, pela vida de cada irmão, irmã no ministério, aqueles que fazem parte do ministério da Rede Crescer, as líderes, os que participaram, se envolveram, João Etienne com a ideia, com a estratégia, Cris, todos que se envolveram, Isabel, todo mundo que participou na organização aqui do palco, do teatro, tudo, Senhor, nós oramos para que o Senhor recompense cada um, que a bênção do Senhor seja sobre
toda esta equipe, sobre todos eles. Pai, muito obrigado, nos sentimos honrados, felizes nesta igreja, por termos essa equipe tão disposta, tão dedicada a fazer para o Senhor, para a glória do Senhor que eles fizeram. Que o teu amor imensurável, que a graça do teu Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.